Bendiciones, iglesia. Ponga sobre sus pies, por favor. Recoja vuestra Bíblia. Eu estou seguro que o Senhor preparou uma palavra para nossos corações. Já estamos sendo edificados por meio da alabança. A presença de Deus está em este lugar. E a palavra de Deus hace nueva cada manhã. Por isso, me gostaria de invitar-los a abrir vuestra Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 3 e versículo de número 7. Há uma dulce e poderosa presença do Espírito Santo sobre este lugar. Aleluia. Apocalipse, capítulo 3 e versículo 7. Quantos encontraram? Amém, meus irmãos? Escribe al ángel de la iglesia em Filadélfia. Isto disse el santo, el verdadeiro, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Amém? Cerre vossos olhos, hable com Jesus, ore este momento. Senhor, te alabamos por tudo o que está sendo esta manhã. Te alabamos por el testemunho que acabamos de escuchar, porque tu eres el Dios de las causas imposibles, Senhor. E és a este Deus que cambia, que transforma, que restaura a vida do homem, que estamos servindo e adorando aqui esta manhã. Senhor, uma vez mais, sigue obrando em nosso meio por la ministração de tu palavra. Que o Senhor pueda encontrar corações hambrientos por ouvir de tu palavra esta manhã, em el nome de Jesus. Amém, hermanos. Sentados, por favor. Quando eu era niño, havia um programa de tele em meu país que era de um apresentador por nome de Sérgio Malandro, né? Era um programa de niños de la tele. E havia um quadro em este programa que se chamava La Puerta de los Desesperados. Como funcionava? Havia eu creio que 5 portas, já não me recordo mais. E em estas portas havia solamente uma por trás desta porta que tinha um prêmio, um regalo. As outras demais haviam monstros, não? E o niño era quase uma tortura para o niño, não? Tinha que elegir a porta onde estava o regalo. E quando lograva, que bendição. Pero quando não lograva, o monstro saía correndo atrás de los niños. Eu creio que se houvera um programa como este em las teles em los dias de hoje, esta gente iria demandar, não? Porque era uma tortura para os niños. E havia solamente uma porta que era buena. Las demás eram todas malas. Todas malas. Então, em algumas dessas portas, e em la maioria das portas, era melhor que a porta quedara cerrada e não abriera a porta. Nós leemos em la Bíblia que a porta que Deus abre, nadie pode cerrar. E esta palavra nos gusta. E nos quedamos com esta, que é a melhor. Glória a Deus. Se Deus abrir uma porta, nadie pode cerrar. E é verdade. Pero o texto, se nós seguirmos lendo o livro de Apocalipse, não termina ali. Também disse que a porta que Deus cierra, nadie pode abrir. E às vezes pensamos, pero será que Deus cierra portas? Ou Deus solamente abre portas? Bueno, dice a Bíblia que Deus é aquele que abre e é aquele que também que cierra. Pero si Dios llegar ao punto de cerrar uma porta para ti, é a melhor coisa. É a melhor coisa. Porque há portas que é melhor que quedem cerradas. Porque nós não sabemos o que está por trás. E eu quero ler com vosotros alguns textos da Bíblia que nos levam a entender melhor este tema de portas cerradas. Porque entendemos muito de portas abertas, mas entendemos pouco de portas cerradas. Você que está com a Bíblia nas mãos ou com seu teléfono, vá hasta Mateus, capítulo 7 e o versículo 9. Mateus 7, del 9 hasta el 11. Diz que homem há de vosotros
que su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pide un pescado, le dará una serpiente? Pois si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vosotros, padres, o mejor, cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, le dará buenas cosas a los que le piden. Declara la Biblia que para nosotros es la palabra de Dios, que Dios como nuestro Padre siempre tiene el mejor para nosotros. Yo no necesito hablar a los padres que vosotros hacen lo que sea necesario para dar lo mejor para vuestros hijos. ¿No es así? Às vezes hasta nos equivocamos em isto, porque queremos dar tanto, tanto, tanto e nos olvidamos de outras coisas. Eu me recordo quando era niño, havia um videojuego, Richard, muito antigo, se chamava Dynavision. Era o PlayStation de la época, era o Xbox de la época. E eu queria muitíssimo ter um deste. E era caro, porque havia um jogo que tinha uma pistola e uns patitos, assim, pum, pum, matava os patitos. Coisas de 1990, que del siglo passado. E minha madre le gastou um dinheiro, e como bom brasileiro le hizo em muitas vezes, pero comprou, porque o niño queria e le gostava. E quantos de los padres aqui já gastaram com um regalo para seu hijo, não, que de verdade não poderiam comprar, pero compraram. Eu me acordo que Lucas queria um coche a bateria, não? Este coche que monta e ele sai conduzindo. Eu comprei o coche, andado 2 vezes, disse que é muito lento. E aí está em casa. E está em casa. Pero todo padre, e os que aún não são padres, tendrão esta experiência, sabe que os padres hacen de todo para ver seus hijos felizes. E com nosso Padre Celestial não é distinto. Então, se Deus cerrar uma porta para ti, crea, é a melhor coisa que pode passar. Porque o bom Padre solamente cierra uma porta para seus hijos porque ele sabe o que há por trás da porta. Nós outros não sabemos. Ele sabe. E às vezes estamos tentando forçar, fazer força sobre uma porta que Deus cerrou. Isso não é ser persistente. Isso é ser teimoso, terco. É assim? Terco. É isso que os irmãos falaram, não? Porque Deus já disse que não. E você está tentando aí, não? Abrir a porta que Deus cerrou. Deus é tu Padre. Não olvide isto. E como bom Padre, sempre faz o melhor para seus filhos. Quantos estão vivos? Digam amém. Muito bem. Outro texto. Hechos, capítulo 16 e versículo 6. Hechos 16, 6. E atravessando Frígia e la província de Galácia, ia falar Galícia, Galácia, les foi proibido por el Espírito Santo hablar la palavra em Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir a Bitínia, pero el Espírito Santo não se lo permitiu. Está falando de Pablo. Pablo, como bom missionário, estava tentando predicar o evangelho em los maiores ou em la quantidade de lugares que ele poderia. Pero alguns lugares, diz o texto que nós outros leemos, que o próprio Espírito Santo le impedia de predicar a palavra. Ora, mira uma coisa. O maior interessado que as buenas noticias seja predicada é o próprio Deus, que é dueño de la obra. Pero usted já vê isto? O Espírito Santo capacitar alguém para predicar, abrir puertas para a predicação. Agora, o Espírito Santo cerrar puertas para a predicação? Sim. Não passou solamente uma vez. Por algumas vezes, o próprio Espírito Santo impede Pablo de predicar o evangelho em um lugar, em aquele momento. Porque Pablo tinha tanta ousadia que se o Espírito Santo não lhe impede, seguro que ia morrer melhor, mais jovem, mais temprano. O Senhor necessitava de Pablo vivo. Então se cerrava as portas de algumas cidades que eram muito perigosas em aquele momento, para que ele cumprisse o propósito que o Senhor tinha para sua vida. Então, o próprio Deus às vezes nos impede de ir por caminhos que nós outros pensamos ser os melhores caminhos. Mas é que não conhecemos os melhores caminhos.
e não conhecemos de verdade. Ou confiamos em Deus e somos dirigidos por Ele, Senhor. Quizás você estava com planos de ir a uma cidade, de ir a um país, e Deus cerrou as portas. E você quedou muito triste. E por que Deus cierra as portas? Porque o Senhor tem seus planos, e diz a Bíblia que os planos de Deus são maiores que os nossos. E nós devemos aprender a pedir que os planos de Deus se cumplam em nós, e não nossos planos, porque os planos do Senhor são mais excelentes que os nossos. Então, o próprio Espírito Santo impediu a Pablo. Mira o que está em Provérbios. Agora vamos a Provérbios. Capítulo 14 e versículo 12. Há caminhos que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Provérbios 14, 12. Há caminhos que a nossos olhos le parecem maravilhosos. Bien, pero a los ojos de Dios, no. Porque su fin es muerte. Entonces, ou nosotros decidimos ser guiados por el Espírito Santo, conduzidos por el Espírito Santo, e isso involucra ter algumas portas cerradas para nosso próprio bem, ou nós vamos ser guiados por nossos próprios pensamentos, por nossa própria intenção, intuição, e aí vamos cair em caminhos como Lot. Se você pode mirar em sua Bíblia, em el livro de Gênesis, capítulo 13 e versículo 11, Gênesis 13, 11, eu vou falar do contexto do texto antes de ler o texto. Pode deixar o texto. Há uma pelea entre os empregados, vou dizer assim, de Lot e de Abraão. Então, eles tomam uma decisão, que é de separar e cada um ir para seu caminho. Sabe por que Abraão estava passando por isto? Desobediência. Deus dá uma ordem a Abraão. Abraão, sale de tu casa, sale de cerca de tus familiares, não? A tradução em português diz parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Lot va, pero leva consigo um familiar, Lot. E aí o problema já estava aí adelante, porque ele leva um familiar consigo quando a ordem era para deixar. E às vezes nós outros pensamos, pero pastor, eu não tenho que estar cerca de meus familiares? Bueno, aí é uma porta que Deus cerrou para Lot, melhor para Abraão. E disse assim, melhor para você é estar lejos de la família. Isto não é doutrina. Para alguns de nós, o melhor lugar para estar é ao redor de familiares. Eu não estou falando de esposa, esposo e filho. Isto é família. E não devemos separar-nos. Eu estou falando de familiares. Não? Familiares. Há que entender, eu sei que isso é muito duro, que a família é o padre, a madre e os filhos. Esta é tu família. Os demás são familiares. Eu pertencia a uma família que depois que eu me casei se tornaram familiares. Porque agora minha família é minha esposa e meus filhos. E eu sei que isso é difícil para algumas pessoas. Não? Agora Richard pertenece a uma família, pero chegará o tempo que esta família serão familiares, porque ele terá sua família. E para algumas pessoas, o melhor lugar para estar é cerca de los familiares. Para outras pessoas, o melhor lugar para estar é lejos de los familiares. Eu tenho uma visão própria acerca disto, que é minha visão, não serve para nenhum de vocês, é minha. Que familiares são buenos, desde que vocês tenham uma distância segura deles. Qual é a distância segura? A distância que você pode ir visitá-los e eles podem vir e voltar para sua casa. Uma distância que eles podem vir e quedar pouco tempo e voltar, porque se for muito lejos, eles vão vir pouco, mas quando vendrão, se quedarão. Não? Então, para mim, é uma distância segura. Eu tenho familiares aqui em Espanha, vosotros sabem, tenho aqui minha madre, tenho aqui minha irmã, primos, pero é assim, cada um tem sua casa. Aí, domingo, nós nos reunimos para comer. Quando um já começa a cansar do outro, adiós, adiós, que Deus te bendiga, que Deus te bendiga. Cada um para sua casa. Nos amamos e nos damos muito bem. Cada um em seu sítio. Nos reunimos, cenamos, reímos e volvemos para a distância de segurança. Não há problema. Você necessita entender o que funciona para ti.
e o que é bendição para tu família. Eu já conosco outra família, eu conosco uma família, incluso aqui em Espanha, que eles vivem todos juntos, dentro do mesmo piso, e vivem bem. Se você crê, é verdade. Eles vivem bem, porque para eles sirve. Isso não é doutrina. Isso é uma decisão que cada um de nós devemos tomar. Pero para Abraão, era uma ordem de Deus. Sale cerca de tus parentes. Melhor. E ele leva consigo Lot. Pero lo que quero falar é que Abraão ha dado a oportunidade de Lot escoger para onde queria ir. E o texto diz: então Lot escogió para si toda a llanura del Jordão, e se foi Lot hasta el oriente, e se apartaram el uno del outro. Lot mirou. Nosotros, eu creio que em português hablamos las campinas del Jordão, ¿no? Mirou e disse assim: me parece bem. Está bonito. Você sabe para onde Lot estava indo? Você sabe qual é o futuro desta llanura del Jordão? Sodoma e Gomorra. Então, a seus olhos estava todo bem, mas o futuro dessa terra era de muerte e destruição. Se nós somos guiados solamente por nossa vista humana, vamos decidir mal, porque o homem, como nós mira solamente o exterior, a aparência, não temos uma visão mais allá. Bueno, solamente as madres, porque as madres têm um sexto sentido, aí é outra coisa. Não? Pero incluso nós, os homens, os seres normais, só vemos o que está delante de nossos olhos. Então, se não perguntamos a Deus a direção que devemos tomar e não respeitamos as ordens de Deus, vamos por caminhos de muertes. Vale, pastor, então eu vou escutar mi coração. Quando Deus sentir, latinos têm muito de sentir, não? Somos muitíssimo de sentir. Então, se eu sentir em mi coração, eu vou. ¿Está bem? Não, está mal. E quem diz é a Bíblia. Jeremias 17:9. Jeremias 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, pastor, yo soy guiado por mi corazón. Bueno, dice la Biblia que para nosotros es la palabra de Dios que engañoso es el corazón del hombre. ¿Cuántas personas aquí ya se enamoraron por la persona equivocada? Já sofreram por amor. ¿No? Todos nós outros já sofrimos por amor. Nós sofreram, somos jovens, irão sofrer. Eu profetizo, já está. Chegará um momento de sua vida que nós outros enamoramos por ai, pero pastor, meu coração assim, não, meu coração, ai, que eu senti em ele coração, pastor. Bueno, se enganou, porque em el coração não está toda a verdade. Às vezes o coração se equivoca também. Não passa todas as vezes. Eu, graças a Deus, me enamorei por la persona correta. Graças a Deus. ¿No? Eu fui a hacer o exame de la nacionalidade esta semana, o exame de espanhol. Como ela deveria estar aí? E a mulher disse: hable de uma pessoa importante de sua vida. Eu disse: eu vou falar de la pessoa mais importante de minha vida, que é minha esposa. E não quero ofender a minha madre que está aqui, por favor. Não, que é minha esposa. E hablei bem de minha esposa. A mulher se quedou com ganas de conhecer a mulher, de tanto que eu hablei bem de la mulher. Às vezes o coração não acerta. Não é todas as vezes, pero passa. E graças a Deus que passa. Pero antes de acertar, ele se equivoca algumas vezes. ¿No? E alguns se equivocaram por toda a vida. Então, ir por la intenção del coração não é uma boa opção, segundo a Bíblia. Então, para onde vou, pastor? ¿A quem vou escutar para não abrir a porta onde está o monstro? Mira o que diz Salmo de número 119, versículo, ou Salmo não é capítulo e versículos, não? É verso hasta que hay, verso. Salmos números 119, verso 105. Lámpara es a mis pés tu palavra, e lumbrero a mi camino. Então, que puerta elegir, que puerta abrir, ¿dónde está a resposta? Em la palavra. Lámpara
para mis pés. ¿Se acuerdan de una canción que vosotros cantavam assim? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Esta canção habla de guardar a palavra em el coração, de tener para não pecar em contra o Senhor. Então, a palavra é que nos dá a direção. A palavra nos mostra el caminho, pero muitos creyentes não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, são perezosos quanto a isso. Estávamos falando hoje na escola bíblica dominical. E quando vão ser dirigidos por la palavra, fazem o que eu nombro de cartomancia bíblica. Assim, mira, ai, Deus vai falar comigo. Aqui. Eu me quedo contento quando cai uma genealogia bíblica, que é nome. Não é assim. Isso não é jogar as cartas. É conhecer a palavra e quando tu tens que tomar alguma decisão, saber o que diz a Bíblia acerca disto. Por exemplo, eu tenho que tomar uma decisão acerca das finanças, que ensina a Bíblia acerca das finanças, quais são os princípios. Eu tenho que tomar uma decisão para elegir minha pareja, que diz a Bíblia, quais são os princípios. Eu tenho que tomar qualquer decisão em la vida, em qualquer área de la vida, que diz a Bíblia, a palavra do Senhor. Aqui está a resposta para as portas que nós entramos e decidimos abrir a porta em la vida. Pero eu estou seguro, hermanos, que se eu cerrar uma porta para ti, não quede triste. Não quede triste. Se Deus cerrou, não quede triste. Se é Ele que cerrou. Sabe, eu aprendi uma coisa. Há pessoas que entram em nossa vida e há pessoas que saem de nossa vida. Não é verdade? Não há pessoas que chegam em nossa vida e são por toda a vida. Bueno, los hijos. No, estes entram e não saem mais. Pero a grande maioria das coisas entram e saem. Eu aprendi a não quejar-me de las pessoas que se vão, por algum motivo. Porque se fuera a vontade de Deus que essas pessoas estuvieran a mi lado, elas estariam hasta hoje. E vou te dizer uma coisa, há pessoas que se apartam, e não é maldição, é livramento de Deus. Deus está tentando te apartar de uma amistade que é livramento. Você está tentando acercar-se. Então, se Deus está cerrando a porta, amém. Porque pior do que entrar em uma porta equivocada, pior é entrar em uma porta equivocada. Melhor que essa porta esteja cerrada. Então, esta manhã, nós não vamos pedir que Deus abra portas. Vamos pedir que Deus cierre portas. Porque há portas para nós que necessitam ser cerradas. Porque somos curiosos. Quantos são curiosos aqui? Só eu? Somos muito curiosos. E queremos ver o que há por trás dessa porta. E se Deus não cierra a porta, entramos. Sabe que Lucas está em uma fase que necessitamos estar muito pendente das ventanas da casa. Eu vivo em el quarto piso. E Pamela sempre está falando. Cuida com Lucas e cuida das ventanas, porque ele é muito curioso. Está passando uma moto na calle. Ele quer onde? Se acercar a la ventana e mirar la calle. Pero é muito perigoso. Então, eu tenho que fazer, como não há uma tela de segurança, eu tenho que cerrar as ventanas, para que ele não abra as ventanas. E ele se queda muito enfadado, porque ele quer as ventanas abertas, porque ele quer poner a cara na ventana e ver o que está passando na calle. Pero é um ninho. E eu, como padre que sou, tenho que cerrar a ventana. E ele não entende por que eu cerro a ventana, quando ele quer que a ventana siga aberta. E tem suas excusas, como nós outros, para com Deus. Ai, que hace muito calor. Ai, que vou morrer. Que vou morrer. Abre a ventana. E assim, acende o aire, acende o ventilador. E nós outros portamos assim com Deus, às vezes como niño. Ai, Senhor, que vou morrer. Ai, que não puedo. E o Senhor, como bom padre, diz, puede. A Bíblia diz assim, quando for exortado por el Senhor, não te desmais. Ai, Senhor. Ai. Às vezes nos portamos assim, como ninhos. Eu hacía esta técnica, não funcionava. Pero assim, minha madre começava a pegar e eu, que vou morrer. Mas que não funciona esta técnica. Não? E às vezes hacemos com Deus assim. Deus está cerrando portas em nós outros. Isso hablamos que todos nós outros hablamos em Brasil que os niños hacen
birra, niñez. Sabe quando o ninho está assim, em la cola de um supermercado? Eu quero. Ai, irmão, vai me dando uma coisa assim, sabe? Eu quero. Pero todos nós outros que somos padres já passamos por isso, não? Eu quero. E empieza a chorar, e se tira em el suelo, e empieza a girar. E às vezes nos portamos assim com Deus. E Deus está dizendo, não vou comprar. E às vezes Lucas pergunta, padre, não há dinheiro. Diz, há dinheiro. Então, se vamos comprar, não vou comprar. Por que não vou? Porque não quero. E Deus é assim com nós outros. Vai abrir a porta? Não vou. Por quê? Porque não quero. E eu sou padre. E o padre tem a chave. E ele que tem a chave, cerra e abre. Quando ele quer. E às vezes nos portamos como, abre a porta. Eu creio que passa o mesmo que passa com nós outros, com Deus. Pero Deus é infinito em misericórdia. Não? Infinito em misericórdia. Então, entende, hermanos, que esta manhã Deus está falando que há portas para ti que estarão cerradas. Não irão abrir, porque te levarão por caminhos de sofrimento e de morte. Agora, o mesmo texto que nós outros leemos, e eu termino a predicação aqui, se vocês querem, podem quedar-se sobre seus pés, por favor. Que o mesmo Deus que cierra portas é o que abre. E diz a Bíblia que a porta que Deus abre, nadie pode cerrar. Se é Deus que abriu uma porta para ti, descansa em el Senhor. Quede tranquilo. Tenha sua plena confiança em el Senhor. Porque às vezes, Deus abre uma porta e nós outros nos quedamos temerosos. Como se quem tivera abrido a porta foi um homem. Eu me acordo uma vez, em la primeira igreja que pastoreei, que uma pessoa me disse, pastor, eu tenho um ministério, o ministério de la palavra, pero há um problema em esta igreja, é o pastor. Porque Deus me chamou para ser um predicador, pero o pastor não me dá a oportunidade para predicar. E eu contestei a essa pessoa, disse, quem te chamou? Deus. Quem te ha dado o ministério? Deus. Então, você quer que um homem, por mais que seja o pastor, pode parar aquilo que Deus lhe chamou? Se você crê que um homem pode cerrar uma porta quando foi Deus que abriu a porta, se Deus te chamou para um ministério, ou você receberá a oportunidade em esta igreja ou em qualquer outra igreja. Se for necessário, Deus quita este pastor de aí, pero Deus é fiel para cumprir suas promessas. Ou nós outros creemos que Deus é fiel para cumprir suas promessas, ou vamos viver assim, temerosos, esperando que de los hombres e de los hombres. Não, hermanos, se Deus abriu a porta, creia que o Senhor que abriu a porta sabe que é o melhor para ti. Pero aceite em nome de Jesus as portas cerradas. Eu sei que as portas cerradas não são agradáveis, porque nós outros queremos todas as portas abertas. Nós outros queremos todas as bendições. E somos assim uma bolsa de interesses sem fim. Sempre vamos querer mais e mais e mais e mais. Não. Pero o bom Padre sabe o que é melhor para seu filho. Você permite que seus filhos hagam todo o que lhe dá a gana? Não permite. Não. Assim o Padre é com nós outros. E quando nós outros aceitamos ser pastoreado por el bom Padre, as portas que se abrem são portas de bendição. São portas de prosperidade. E as portas que se cerram, eu não quero nem conhecer o que está por trás desta porta. Porque se Deus cerrou a porta para mim, é porque Ele sabe o que tinha por trás da porta. Hasta porque nós outros não temos a capacidade de ver o futuro. Você sabe o que passará daqui uma hora? Se alguém sabe, venga aqui, vamos orar por ti. Aí eu passo. É que não sabemos. É que não sabemos o que passará daqui 30 minutos. Imaginamos o que passará, pero não sabemos. Tu Padre conhece todas as coisas. Tu Padre conhece todas as coisas. Ele conhece o futuro. Ele já está em el futuro. E Ele sabe o que é melhor para ti. Amém? Cerre vossos olhos e hable com Jesus. Senhor, eu sei que aqui esta manhã há pessoas que estão orando por portas abertas. Há pessoas que estão intercedendo e trabalhando em favor de portas abertas. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a entender que o Senhor é aquele que sempre tem o melhor para nós outros.
Senhor, eu não sabia quem vendria esta manhã. E quando o Senhor me ha dado esta palavra, como sempre eu pergunto, pero para que esta palavra? Pero o Senhor que ha dado a palavra é responsável por la palavra. E esta palavra não volverá vazia sem antes encontrar corações para serem alimentados por tu palavra. Por isso, Senhor, ajuda-nos a entender que há portas que é o próprio Deus que cerra. E ajuda-nos a aceitar e sermos obedientes à suprema vontade do Senhor. A não sermos hijos, Senhor, que vamos a ser niñez, como imaturos, pero ser niños não solamente em la maneira, como diz a Bíblia, não niños em la maneira de pensar, pero niños em la inocência, em la humildade, pero que vengamos crescer em graça e conhecimento e entender que o Senhor está em el controle de todas as coisas e todas as coisas estão bajo el controle de nosso Deus. E como bom Padre, Ele sempre tem o melhor para seus filhos. Em el nome de Jesus, nós oramos e te damos graças. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor, irmão.